Pessoal, aqui é a Julieta do Livros Bolinhos e finalmente, depois de sei lá quantos mil séculos, eu estou de volta com uma tag ótima, com uma tag que foi recomendada pela leitora Amanda Couto naquele formulário de sugestões de tag. Então, se você tem alguma para sugerir, preste atenção no final da postagem que fica o link, daí você sugere e daí eu gravo e aí fica todo mundo feliz. Bom, a Amanda sugeriu que eu fizesse a tag Vem o Diabo Escolha. Essa tag foi criada pela Catarina, do Little House of Books, é um canal no YouTube, o blog eu não consegui acessar, mas tem um canal dela no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo. E a Catarina, ela é de Portugal, então, pra não enrolar ninguém na hora de fazer as perguntas, tipo, já que é meu irmão que vai ler, pra eu poder responder, eu decidi traduzir as perguntas, então vou botar no post as perguntas traduzidas, mas a tag é toda dela. E vai ser uma tag bem difícil. Eu tentei não ficar pensando muito sobre as perguntas, mas eu já vi que vai ser complicado. Vamos ao que interessa. Primeira pergunta. Você preferiria poder ler um livro só por ano, mas sabendo que gostaria muito dele, ou ler vários dos quais você não gostaria tanto? Tá. Agora eu entendo, né, porque o nome Vem o Diabo Escolha, porque, brincadeira, só tem opção ruim, né? Talvez eu preferiria ler um livro muito bom durante o ano. Não, eu preferiria ler um livro muito bom durante o ano. E assim, se for um livro grande, a própria Catarina falou, foi a única resposta dela que eu ouvi, e ela falou que ela pegaria um livro tipo grande, muito bom, e leria um pouquinho por dia, por semana, enfim. Eu acho que é isso, um livro muito bom por ano, mesmo que eu leia rapidinho, seria aquele livro assim, marcante, muito bom, e aí o resto do tempo eu teria que preencher com outra coisa, ou ficar relendo o livro, enfim, paciência. Segunda pergunta. Você preferiria nunca poder conhecer seu autor favorito, ou nunca mais poder ler um livro dele a partir do momento que o conhecer? Jesus, eu estaria ferrada, né? Porque levando em conta que eu já conheci vários, eu já não poderia ler vários. Tipo assim, imagina, eu não ia poder ler Nicholas Sparks, só porque eu já encontrei com ele 2 vezes. Sem Nicholas Sparks não rola. Então, eu preferiria nunca conhecer o meu autor favorito. Ai, que dor no coração. Nunca conhecer um autor favorito. Gente, a Colleen Hoover veio para a Bienal. Imagina se eu conheço e não posso mais ler os livros dela. Que tragédia, Deus me livre. Enfim, então é isso. Eu preferiria não conhecer e ler os livros, por quê? Porque eu acho que a gente consegue conhecer muito de uma pessoa através das palavras dela. Mesmo que seja ficção, eu acho que eu preferiria ficar com as histórias deles do que com a figura deles. Mas ainda bem que eu posso fazer os dois, né? Show! Terceira. Você preferiria ser obrigado a sempre ver os filmes antes dos livros, ou nunca assistir aos filmes? Olha, difícil. Porque existem bons filmes baseados em livros. Mas por outro lado, se eu não vi o filme, daí, se eu não li o livro, eu vou ver o filme e já vou saber o que acontece, né? Mas, ai, que dor, cara, responder isso. Péssima escolha, eu não devia, só faço, caraca, por que eu só faço essas tags difíceis? Enfim, eu preferiria ver os filmes primeiro. Mas por quê? Tem uma explicação. Porque uma das séries que eu mais amo na vida, que é Senhor dos Anéis, foi assim, eu assisti aos filmes primeiro, depois eu li os livros. Então, eu confiaria que seria sempre uma boa experiência, como foi com o Senhor dos Anéis. Ótimos filmes e ótimos livros. Pena que na vida real não é assim, né? Tipo, Divergente. Enfim, né? Não vamos comentar. Mas então eu ficaria vendo os filmes e depois lendo os livros. Até porque durante o filme eu podia fechar o olho, fechar o ouvido, ficar lá. Então, fico com os filmes primeiro. Próximo. Você preferiria matar uma de suas personagens favoritas de todos os tempos, ou deixar um dos piores vilões escapar impune? Jesus! Deixar o vilão escapar impune. Não. Matar personagem favorito. Não. Sei lá, por exemplo, pega o Nicholas Sparks, ele sempre mata mesmo as pessoas que eu gosto, então no fim das contas não faz diferença. Mas, caramba, eu mataria o Harry Potter ou deixaria o Voldemort escapar? Jesus. Gente, eu não sei. Eu prefiro deixar o vilão escapar. Eu mataria o Aladdin ou deixaria o Jafar livre? Óbvio, eu deixaria o vilão livre. Tudo bem que ele volta depois, né? Mas pelo menos o personagem principal vai estar vivo pra combater. Eu deixaria o vilão escapar. Ai, que horror. Claro, eu não tenho coragem de matar, imagina. Vai, próxima. Vai. Você preferiria ser um tributo de Jogos Vorazes,
ou que a pessoa mais importante da sua vida fosse? Preferiria ser um tributo de Jogos Vorazes, óbvio. Tem nem discussão. Katniss Everdeen já foi o exemplo e é bem aquilo ali. Tem gente que acha bobagem, mas eu acho que é aquilo. Impossível. Eu preferiria ser o tributo. Mesmo que eu morresse logo na largada, eu preferiria ser o tributo. Essa foi fácil. Foi a mais fácil até agora. Próximo. Você preferiria que sua série favorita nunca tivesse existido ou que o autor nunca conseguisse terminá-la? Fácil também. Mas só é fácil porque meu exemplo é Harry Potter. Eu preferiria que o autor não tivesse terminado, né? Porque vamos combinar que aquele epílogo é uma tragédia, eu odeio. Então eu preferiria que ela não tivesse terminado, que eu conhecesse a história do Harry Potter e que eu desse o final que eu quisesse. Enfim, afinal, é pra isso que existem as fanfictions, né? Eu acho que vocês já devem saber, já devem ter comentado que eu escrevi uma fanfiction de Harry Potter justamente porque eu não concordava muito com o rumo que ela estava dando pra vida amorosa do Harry. Então é óbvio que eu preferiria que ela nunca terminasse, ela e qualquer outro autor, mas que a gente tivesse tido a chance de conhecer os personagens. Eu acho que o pessoal que lê Game of Thrones não vai concordar comigo não, né? Mas eu preferiria conhecer a série, mas não conhecer o final. Apesar que isso é muito estressante, né? Tem várias séries assim que foram lançadas aqui que não lançaram a continuação, isso me tira um pouco do sério. Mas na big picture, né? Olhando o grande cenário maior, eu prefiro conhecer os personagens e não conhecer o final. Próximo. Você preferiria nunca ter conhecido a comunidade literária na internet ou ter que deixar, obrigatoriamente, de fazer parte dela para sempre? Brincadeirinha. Não, mais ou menos, né? Às vezes eu penso que eu preferiria nunca ter conhecido, né? Mas aí, quando eu lembro dos amigos que eu fiz, dos leitores, de como eu gosto do blog, apesar de hoje em dia ele tá, tadinho, meio fraquinho, né? Apesar disso, eu preferiria... O que eu preferiria? O que eu preferiria mesmo? Peraí, eu tenho que ou nunca ter conhecido ou ser obrigada a sair dela. Preferiria sair dela, faria isso com muito mais facilidade. Inclusive eu vivo quase sempre, né, tentando sair dela, é porque eu não consigo ainda. Eu continuo firme e forte tentando, mas fatalmente sair dela seria muito mais fácil do que nunca ter conhecido. Tenho ótimas amigas que eu fiz e que eu fico muito contente. Então, continuo na comunidade literária. Não, mentira, saio dela, mas conheço. E aí? Próximo. Você preferiria que um livro que comprou chegasse numa edição super feia, mas em ótimas condições, ou que chegasse na edição que você queria, mas toda estragada e sem direito de reclamações? Difícil, hein? Porque eu amo edições especiais, eu amo capas bonitas e... então, eu não sei. Que droga, por que eu tenho que escolher isso? Tô tentando olhar aqui pra ver se eu... Não, capa feia a gente tem um monte, né? Na estante. E se a capa é linda, mas estiver estragada, não adianta, né? Então eu fico com a capa feia. Fazer o quê? Sim, é a vida. Próximo. Você preferiria que seus livros, por conta de uma tragédia, pegassem fogo ou fossem afogados? Afogados. Gente, não, sério, não tem nenhuma imagem mental que me apavore mais do que imaginar livros, bibliotecas e coisas pegando fogo. Quem leu Fahrenheit 451 sabe, né, como dói lá no coração só ler essas palavras, só imaginar. Então, nossa, não. Deus me livre. Preferia afogado. Eu acho que doeria em mim de qualquer jeito, óbvio. Mas eu acho que o livro molhado ainda tem uma chance, né? Não, mentira, se ele estiver afogado já era. Mas molhando um pouquinho assim ainda tem uma chance. Mas queimado não, nunca. Não tenho nem coragem de pensar nisso. Eu fico até arrepiada, incomodada. Afogado, todos eles. Última pergunta. Você preferiria rasgar a capa de um livro ou sujá-la com algo que não saísse? Sujar. Rasgar. Não. Sujar, óbvio. Sujar, porque pelo menos a capa ainda ia estar inteira, né? Mas se tivesse suja não ia ser a mesma capa. Não. Sujar, porque, pô, rasgar a capa do livro, gente, não dá. É muito vacilo. Eu preferiria rasgar. Acabou? Yay! Bom, vocês viram, né? Eu achei essa tag muito legal. Essa tag é bem curiosa. Vem o Diabo Escolha, porque é só ele mesmo pra conseguir fazer essas escolhas. Dói ter que escolher essas coisas, mas eu achei muito interessante. Então, se você quiser fazer essa tag, faça. É muito divertida. E me avisa pra poder dar uma lida, dar uma assistida, enfim. Como você preferir. Como eu já disse, as perguntas ficam sempre aqui no post.
E o link da blogueira original, que é a Catarina, como eu já disse, também vai ficar. E se você tem uma sugestão de tag bacana, preenche o formulário que fica aqui, tem o link do formulário, dá a sua sugestão, que daí eu gravo e aí aviso você por e-mail pra você saber que, enfim, a sua tag finalmente foi ao ar. Tem uma novidade aqui no blog que eu tenho esquecido de avisar. Agora você pode comentar pelo seu perfil do Facebook, então fica mais fácil ainda, não tem desculpa pra não comentar. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de acessar o blog em www.livrosbolinhos.com. Se você está vendo no blog, não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Como prometido, aqui está mais um vídeo. Semana que vem tem outro. Nos vemos até lá. É isso. Beijo.